comentando a lição de segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Certamente voltarei. Ao iniciar a ceia, Jesus disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Veja São Lucas capítulo 22, versículos 15 e 16. Depois da ceia, depois de haver repartido o pão, o vinho, lavar os pés dos discípulos e ensinar-lhes a lição do verdadeiro serviço cristão e o sentido simbólico da ceia, Jesus disse para os discípulos, olhando para o futuro: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vô-lo digo também agora. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Veja São João 13, versículo 33 e 36. Ele estava falando sobre sua morte, ressurreição e ascensão, mas os discípulos não entenderam a mensagem e Jesus então mudou o foco de suas palavras para algo mais otimista. Leia São João capítulo 14, do versículo 1 até o 3. Em que contexto Jesus disse estas palavras? O contexto foi quando ele estava dizendo palavras de despedida e quase na iminência de ser traído e morto. Então, ele falou de sua segunda vinda, cheio de otimismo. Quando Jesus disse que estava prestes a partir, os corações dos discípulos ficaram apreensivos. O clima já estava um pouco tenso devido à revelação de Jesus de que um dos 12 iria traí-lo. E isso causou uma série de perguntas dos discípulos a Jesus. Porventura sou eu, Senhor? Nesse contexto tenso, Jesus resolveu animá-los com a promessa sobre a casa do Pai, onde ele iria preparar morada para todos. Ele inclusive aconselhou: Não se turbe o vosso coração, pois eu vou preparar-vos um lugar para que, onde eu esteja, vocês estejam sempre comigo. Isso injetou novo ânimo nos discípulos e uma nova esperança que foi transmitida através dos séculos a todos os que recebem Jesus no coração e lutam pelo poder do Espírito Santo, pela vitória diária em meio às lutas da vida cristã. Jesus estava preparando os discípulos para serem uma boa influência de preparo para todos em redor. Hoje, temos que pensar que tipo de mensagem sobre a volta de Jesus estamos dando ao mundo com o nosso testemunho. Certa manhã, às 6h20, um relógio da vitrine de uma joalheria parou por 40 minutos. Os habitantes daquela cidadezinha pouco imaginavam o quanto confiavam naquele relógio, até que foram por ele iludidos. Os passageiros perderam o trem porque, ao passarem junto à vitrine da joalheria, o relógio indicou que ainda faltavam 20 minutos para o trem partir. As crianças chegaram tarde à escola. Quando viram a hora, acharam que ainda tinham 40 minutos e assim puseram-se a brincar. Os empregados estenderam a conversa na padaria quando viram que ainda faltava bastante tempo para reiniciarem os trabalhos quando a fábrica abrisse. E chegaram atrasados. Por ter o relógio parado apenas por 40 minutos naquele dia, houve muita confusão naquela cidadezinha. Podemos, com o nosso testemunho, estar dizendo às pessoas que nos olham: fiquem tranquilos, nada vai acontecer. Ou, preparem-se, Jesus está voltando. Para muitos, somos o relógio profético que indica relaxamento ou urgência no aguardo da segunda vinda de Cristo. O Senhor voltará em breve e temos de preparar-nos para esse solene acontecimento. Que vossa vida diária revele a todos em redor a urgência desse acontecimento. Cristo e os seres celestiais estão desejosos de avivar vossas sensibilidades espirituais, renovar vossas atividades e ensinar-vos as coisas profundas de Deus. Review and Herald, 12 de outubro de 1911. Um morador de uma vila na Itália, ao ir para o trabalho, ouviu um estrondo e viu o muro da represa rachando de alto a baixo. Com rapidez, largou tudo e saiu correndo pela vila, avisando os moradores a correr para as montanhas.
Os moradores, percebendo a urgência da mensagem e sem questionar, largaram tudo e correram para os lugares mais altos, nas montanhas. Alguns minutos depois, um grande estrondo foi ouvido e a água da represa inundou todo aquele vilarejo, destruindo todas as casas. No entanto, todos os moradores estavam salvos, graças àquele homem que avisou a todos. Deus nos tornou os arautos da segunda vinda, para avisar o mundo em perigo de ser surpreendido pelo aparecimento do nosso Salvador, retornando em glória. Que Deus nos capacite a fazê-lo e que Deus nos abençoe.